Porque por mais que exista indicação pelo protocolo, será que é o melhor para essa nossa paciente? Bom, Com certeza, uh, e precisaria de um suporte familiar bem importante aí. e não necessariamente só familiar, né, Gabi? Que é uma coisa que a colega não colocou aqui, uh, que eu acho que é importantíssimo para um caso quanto esse, tá? Eu não sei se foi desatenção dela e ela fez isso, ou se ela foi tanto pensando na questão medicamentosa e numa preocupação genuína de, pô, uma paciente está super descompensada, o que eu faço para ajudá-la, né? Mas com certeza, que nem eu falei lá no começo, é uma paciente que é muito complexa, que é muito difícil. Então, a gente tem que, de fato, ter essa atenção para justamente ver o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai conseguir para este caso? Seja uma intervenção social, às vezes, seja um encaminhamento à rede de atenção psicossocial, né? RAPS, Chamar a uh, família. acionar a família, descobrir onde está a família, que é um trabalho de assistente social, mas vamos chegar lá, porque essas coisas, galera, para esse tipo de quadro, vai ser tão importante quanto a medicação, tá? Ela otimizou a medicação mesmo não acreditando na correta adesão. E aí eu coloco um questionamento que talvez ela também tenha esquecido. Será que essa paciente não está aderindo? Ou será que ela só é uma paciente com um perfil metabólico muito desfavorável em uso de um antipsicótico? Tá? Porque lembrando, o antipsicótico vai aumentar a pressão, o antipsicótico vai alterar o metabolismo glicídico. Então, essa paciente, e eu também acho que ela não estava aderindo, pelo menos lá no começo, mas essa paciente é uma paciente que ela tem tudo, digamos assim, para dar errado, tanto o diagnóstico quanto um diagnóstico de um transtorno psicótico, seja lá qual seja, com uma medicação que vai piorar o controle metabólico, e essa bomba desse tamanho que fica com a gente dentro da UBS. É uma bomba desse tamanho. O que a maioria dos colegas ficam fazendo é isso. Tira o dele da reta, e não que ela tenha feito isso, tá? Tira o dele da reta, orientei, fiz isso, mudei, e nunca muda nada. A paciente continua com alterações, a paciente continua com alterações metabólicas, com alterações glicídicas. Então, o bom médico da atenção primária, que pega um caso como esse, ele de antemão ele já vira e fala assim: cacete, esse caso aqui vai ser um pepinão. Ele já sabe que o caso vai ser um pepino. Mas não por isso ele deixa de fazer as coisas, pela evidência, dois, pelo que é pertinente naquele caso, daquela paciente, igual a Yasmin está se questionando aqui, pô, insulina nesse caso, será que é a melhor coisa? E é um questionamento pertinente aqui, tá, Yasmin? Mas além disso, ela vê além do trabalho médico. Porque um caso como esse, gente, nenhum médico pode ser o melhor médico do mundo, pode ser o House. Ele vai fazer uma prescrição, ele vai fazer uma orientação, e esse paciente vai para casa dele, e daqui a 30 dias, ó, não mudou nada. E é por isso que a gente muitas vezes no SUS sente que fica enxergando o gelo. Claro, porque além dessa complexidade dos casos, a gente tem determinantes sociais em saúde, a gente tem vereadores, deputados que não estão nem aí, que não fazem nada para agregar realmente. A gente tem muitas vezes metas emburrecidas de gestão municipal, de gestão até federal, e que não vêm para modificar o nosso dia a dia dentro da UBS. E é por isso que a gente sente falta. E aí a gente vai se esgotando, a gente vai se esforçando, a gente vai tentando fazer coisas e enxuga gelo. Então, esse é um caso perfeito para vocês perceberem que nem sempre a gente vai precisar só prescrever. Não, às vezes a gente vai dar um passo atrás. Às vezes a gente vai ter que fazer algo que, entre aspas, nem é médico, mas é óbvio que é médico, tá? E quem não vê isso, sei lá. Bom, beleza. Então, otimizou a medicação, mesmo não acreditando na correta adesão e na esperança de melhora. Retorna 2 dias, ainda com a queixa de epigastralgia, sem outros sintomas associados, traz o esposo para orientação dos novos medicamentos. O mesmo tinha entendido que só era para tomar os 2 novos, né? Os 2 que adicionou. Então, incluiu a gliclazida. Eu acho que eu pulei aqui uma parte, perdão. Incluiu gliclazida e incluiu o Spiro, pensando no tratamento, né? Então, um de diabetes e um da pressão.
O esposo, ele veio falando ou referindo que tinha entendido que era só para tomar os dois novos. Então, vem uma quebra de comunicação, né? Vem uma quebra de comunicação, vem uma falha medicamentosa como um todo. E aí, alguns questionamentos, né? Às vezes, muitas vezes, e particularmente em pacientes que têm, por exemplo, internação em hospital dia, né? Às vezes paciente esquizofrênico, uh, perdão, a equipe falando aqui comigo. Paciente muitas vezes esquizofrênico, que faz um acompanhamento em hospital dia. Às vezes esse paciente, ele conhece o esposo ou conhece a esposa dentro da internação psiquiátrica. Então, muitas vezes é um paciente que não necessariamente tem o mesmo diagnóstico, mas tem outros diagnósticos e que também vai ter uma dificuldade de compreensão, uma baixa adesão, né? Este é um caso muito complexo, porque, poxa, talvez o esposo ele tenha uma compreensão um pouco aumentada, mas a gente também precisaria acompanhar o caso dele, né? A gente precisaria entender se um caso como esse, a gente vai precisar de um acionamento externo, a gente vai precisar com certeza, de assistente social, a gente vai precisar de um trabalho de equipe multi, a gente vai precisar de um acompanhamento conjunto em outros níveis, né? E veja, conjunto, porque muita coisa vai estar na nossa mão dentro da UBS. Mas então, beleza. E aí, o paciente, a médica, né, ela trouxe, a nossa aluna, ela trouxe, fiquei pensando na insulina, porém, se não tem boa adesão, primeiro tentar adesão, foi perfeito. Talvez fosse melhor iniciar? É um bom questionamento. Polifarmácia, baixo nível de entendimento dela e do esposo, dificuldade aos serviços do SUS. Estou me sentindo de mãos atadas. Essa descrição aqui, eu acho que ela casa muito com a nossa conversa.